Eu falo muito sobre o Brasil não ter futuro, sobre o Brasil não ser o país do futuro. Mas eu queria propor aqui uma reflexão mais complexa, porque eu realmente penso dessa forma. Vamos lá. Seja o que for, a sua família, o seu relacionamento, uma empresa, a sua carreira, um país, seja o que for, você sempre, se quer pensar naquilo como grande no futuro, precisa entender que você precisa construir três tipos de planos: o plano de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? Então, por exemplo, se você está começando um relacionamento, o plano de longo prazo pode ser ter uma família, pode ser você morar na cidade tal, ou então você investir numa carreira para um dia você se aposentar nela, seja o que for, são planos que estão muito longe do dia de hoje. Você pode ter planos de médio prazo, por exemplo, se eu decidir que eu vou morar em São Paulo, ou em Recife, ou no Rio Grande do Sul, eu preciso saber, tá, então seria bom eu comprar um apartamento. Daqui a uns 4, 5 anos eu vou investir num apartamento, eu vou fazer um MBA para daqui a 5 anos, de repente, eu poder alcançar a carreira que eu imagino alcançar no futuro, né? E o plano de curto prazo é aquele que vai dar o ritmo para você chegar lá. Então, pô, eu preciso entrar na faculdade para amanhã fazer um MBA. Eu preciso fazer uma faculdade de economia se eu quero entrar um dia no mercado financeiro, ou uma engenharia, ou então eu vou estudar o vestibular para medicina se eu quero ser um médico. Então, os seus planos de curto prazo são o que vão dar o ritmo à coisa para você atingir planos de médio e de longo. Se você hoje não tem planos de longo prazo, de médio prazo, você cai naquilo que costuma se dizer que, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho que você toma é um caminho certo. E isso é muito complicado, porque quem não tem plano não sabe para onde está indo. E esse é um problema que começou a ocorrer no Brasil, na minha visão, quando a gente teve a proclamação da República ou o golpe da República, seja o que for. Porque quando você olha em retrospectiva, a família real, né, eles tinham um certo planejamento de longo prazo com o Brasil, né? A figura do Estado versus o governo, ela é importante, porque o Estado é quando você olha o país independente de quem vai estar governando ele. É você olha assim, olha, o Brasil precisa ser uma potência agrícola, o Brasil precisa melhorar a sua indústria, o Brasil precisa melhorar sua infraestrutura. E isso não são coisas que se resolvem em um ano, em 2 anos, em 4 anos e às vezes nem em 8 anos. São coisas de muito longo prazo. Só que a gente perdeu isso, porque essa ideia de que a família real ou a monarquia ela tinha um longuíssimo prazo, dava uma tranquilidade e um horizonte de investimentos maiores. Quando entrou a República, basicamente a gente matou o Estado e a gente misturou Estado e governo. De maneira que hoje em dia no Brasil você só pensa para 2 anos. Porque daqui a 2 anos você tem uma eleição municipal, daqui a 2 anos, né, mais 2 anos, uma nacional, depois mais 2 anos municipal, mais 2 anos nacional. Então, os governos ficam pensando em como eles vão investir para daqui a 2 anos eles terem votos para se perpetuar no poder. Então, virou um grande. O Brasil é um grande cachorro correndo atrás do rabo. Vou dar uma ideia diferente aqui para você. Pensa o seguinte: hoje o Brasil, o que ele tem de plano de longo prazo? O que o Brasil quer ser? Quando se você pensasse numa indústria, né? Quando você pega ali uma indústria de bebida, eu vou produzir cerveja. Bom, você tem que pensar o seguinte: o que eu preciso no curto prazo? Contratar uma indústria, achar uma fórmula legal, fazer o rótulo, marketing, e daqui a 3 anos? Bom, eu preciso estar nos melhores supermercados, eu preciso estar nos melhores bares, daqui a 10 anos eu preciso ser reconhecido por todo mundo, eu preciso fazer isso, e você monta um planejamento estratégico. O Brasil não tem isso. Pega a educação, por exemplo, que é um exemplo bem clássico. Eu me formei em 2006, tá? Na Faculdade Federal Fluminense, em economia. Foi naquela época que começou a chegar as cotas. E qual era a ideia das cotas? Planejamento de curto prazo, tá? Ou seja, negros, pobres, etc., não estão chegando na universidade pública. Qual é o motivo disso? Né? Por que o cara rico consegue chegar? E a resposta é muito simples. Porque a educação privada no Brasil é boa, a educação pública é uma merda. Né? Então, basicamente, o cara que fez universidade, colégio público, ele não conseguia chegar na universidade. Ok, vamos dar cotas, né, como algo de curto prazo, mas a gente precisa, no médio prazo, ter planejamento para que o colégio público seja capaz de entregar alunos competitivos no vestibular. Não é isso? Mas isso nunca aconteceu. E no longo prazo? No longo prazo a gente vai ter uma educação pública muito boa, muito bem administrada, de maneira que, independente se você vai fazer pública
ou privada, ainda que você não entre numa universidade, mas você chegue ali no final do segundo grau, você chegue um bom aluno, um cara bem formado, um cara que sabe fazer conta, um cara que sabe interpretar texto, um cara que pode ir, por exemplo, para um supletivo técnico. Você pode aprender alguma coisa, você não precisa de faculdade, você não precisa de um diploma de terceiro grau, né? E isso nunca aconteceu. De 2006 ali, deve ter começado o cota em 2008 até hoje, 15 anos depois, 16 anos depois, o que que a cota trouxe? 3 ou 4 negros ali que se formaram em medicina, isso não muda a curva. O fato é que hoje, 16 anos depois que a gente aumentou o investimento pesado em educação, você vê as mesmas pessoas pobres, negras, seja o que for, chegando à universidade sem saber escrever direito, sem saber fazer conta direito. O índice de analfabetismo funcional no Brasil é de quase 70%. Né? Isso significa dizer que não adianta você pegar, botar uma roupinha, jogar o cara na universidade e falar, agora se forma aí. Se o cara não tem princípios básicos, como é que esse cara vai se formar? Ainda que ele se forme ali, você empurrou o cara, criou a aprovação automática, também coisas de curto prazo no Brasil. Quando esse cara chegar no mercado de trabalho, como é que esse cara vai conseguir prosperar? Então percebe, a gente não tem planejamento de futuro. Né? O governo do Bolsonaro tinha uma visão, ou melhor, o governo lá da Dilma tinha uma visão, entrou o Temer, mudou a visão, Bolsonaro já era um cara mais alinhado ali com as ideias que o Temer tinha, né? Aí agora voltou o Lula. Será que na próxima volta o Bolsonaro, e aí muda tudo de novo, e na outra entra um cara da esquerda e muda tudo de novo? A gente não olha o horizonte do Brasil. Né? E qual é o pior caso que a gente tem? A gente tem um país que ele é ineficiente, é um país que não consegue competir no mundo. E aí como é que você fala? Pô, a nossa indústria automobilística não consegue competir no mundo. Então como é que a gente resolve isso? Subsídio. Né? Só que o problema é, o Estado brasileiro gasta muito dinheiro, então ele cobra muito imposto. Quando ele cobra muito imposto, o chinês lá produz uma blusinha da Shein muito mais barata do que a moça da Rocinha que está ali produzindo uma camisa, porque ela tem que pagar um monte de tributo, tarifa, alvará e o cacete. Né? Então, percebe, enquanto a gente não olhar para o futuro, a gente pensar o que a gente quer ser, como a gente vai chegar lá, quais são os caminhos que a gente precisa adotar, a gente não vai sair de estar patinando no curto prazo. São 16 anos de cota que não serve para nada, são 16 anos de diversas medidas de Bolsa Família, por exemplo. Eu acho importante, Bolsa Família, Auxílio Brasil, seja o que for. Porque o cara está passando fome hoje, não dá para esperar 30 anos do cara ser alguém melhor. Mas a gente já está aí há pelo menos 20 anos distribuindo Bolsa Família, e antes disso com o Fernando Henrique no Bolsa Escola, seja, distribuindo dinheiro para as pessoas mais pobres, mas sem nenhum plano para tirar o cara de lá. Então não adianta. A gente vai estar eternamente preso no curto prazo. E isso é muito, muito triste. Porque o avô de um cara pobre foi pobre, o pai de um cara pobre foi pobre, hoje o cara é pobre, e a perspectiva do filho dele continuar sendo pobre é enorme, porque a gente não se prepara para o futuro. E quem não se prepara para o futuro não pode ser reconhecido como o país do futuro. Beleza? Se você gostou, curte, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo e vejo você na próxima.